Muitos canais de notícias estão dizendo que o preço do hardware e tecnologia começou a subir, e que boa parte disso é culpa da China, que restringiu a exportação de minerais essenciais para a produção de tecnologia. Mas será que isso está afetando o que a gente compra ou é só pânico antecipado? No conteúdo anterior eu falei sobre como placas de vídeo populares que a gente gosta e que são baratas estão ficando obsoletas, o que vai obrigar muitas pessoas a comprar hardware novo. E agora a gente tem um novo ingrediente nessa história que vai possivelmente impactar o nosso bolso. Hoje eu vou investigar com você se o preço do hardware realmente começou a subir e também o que pode acontecer nos próximos meses com o mercado de eletrônicos e peças de PC. Eu sei que todo esse tema de aumento de preços é assustador, mas o meu foco nesse conteúdo, além de informar, é lutar para que você sempre consiga ter acesso a produtos mais custo-benefício possível. E para isso a gente precisa de encarar a realidade de frente. Para nossa análise ser bem feita, a gente precisa de entender a cronologia dos acontecimentos. No dia 4 de abril, a China anunciou a restrição à exportação de terras raras e minerais estratégicos que são importantes para a tecnologia. Entre os meses de abril e maio, houve um período de adaptação do mercado, enquanto os estoques existentes eram consumidos. E agora, mais próximo do fim do mês de maio, é o momento atual onde a gente começa a observar os primeiros possíveis impactos no preço. Como podemos observar numa matéria da BBC, desde o dia 4 de abril, todas as empresas passaram a obter licenças de importação especiais para enviar terras raras e ímãs para fora da China, uma sanção que depois foi um pouco flexibilizada pela China, mas que ainda nos obriga a nos prepararmos para um possível aumento de preço. Considerando a minha preocupação com o relato do vídeo anterior, que as placas de vídeo sem Ray Trace estão ficando obsoletas, nós preparamos uma tabela para entender um pouco melhor o nível de impacto potencial dessas sanções da China. E a gente pode ver que o mercado de smartphones, principalmente, pode ser quem vai sofrer mais com essa sanção, principalmente por utilizar tecnologia mais atual, chips de última geração, e ter pouca flexibilização em relação, por exemplo, ao mercado de PC, que se você não achar uma peça nova, você monta o PC com uma peça mais antiga e tá tudo certo. As Smart TVs também podem sofrer com um impacto mediano, depende dos processadores que são utilizados na fabricação dessas televisões. Processadores Ryzen da plataforma M5 que já estão se tornando um pouco mais populares. Placas de vídeo modernas podem ter um impacto alto. Agora, itens para PCs mais baratos, focados 100% no custo-benefício, como processadores Ions e RX 580, placas do tipo, vão sofrer com um impacto talvez baixo ou médio, segundo os nossos cálculos. Isso porque são produtos que já foram produzidos, então o impacto vai ser indireto, né? Óbvio que tem uma possibilidade desses produtos subirem de preço também, porque se o impacto econômico for muito alto em relação aos preços dos produtos, naturalmente a galera vai procurar coisa mais barata, coisa mais antiga, para tampar esse buraco, né? E aumenta a demanda, aumenta o preço também. O valor até das peças antigas podem sofrer também por conta de peça de reposição para fazer consertos. Até mesmo o mercado secundário de peças usadas, como a gente vê no LX, sobe sem pena. O pessoal vê que a procura está maior e sobe o preço mesmo, mas é importante a gente entender essa situação toda com o pé no chão, sem pânico, porque infelizmente de tempos em tempos há sempre uma notícia também falando sobre o aumento de hardware e no final das contas, às vezes o aumento é tão imperceptível que a gente mesmo nem sabe que é por conta dessas questões. E é por isso que agora nós vamos utilizar o nosso grupo de ofertas como ferramenta para analisar pelo menos os valores promocionais do mercado. A gente só posta produto com preço que a gente acha que tá bom aqui, produto que a gente sabe que tá em promoção, mas essas promoções também dão uma base legal pra gente entender se realmente subiu as coisas ou não. Primeiro vamos conferir os produtos que a gente calculou ali que deve ter um impacto baixo no mercado, como por exemplo os Ions, né? E um processador, por exemplo, que eu tenho falado muito seria o Xeon 2667V4, então vou colocar aqui na busca do grupo e a gente vai ver todo o histórico de valores, e aqui a gente pode ver ó, que no dia 15 de maio, por conta de promoção e tudo do AliExpress, a gente estava conseguindo adquirir esse processador no valor de R$ 71,30. Mais ou menos em torno do dia 15 de abril a gente viu ele custando R$100 o mesmo processador. E se a gente voltar um pouquinho aqui para março, ó, no dia 24, ele estava aparecendo a R$90. Então aqui analisando só o processador, ele inclusive apareceu mais barato recentemente. Se a gente procurar histórico de preços de kit como esse processador, placa-mãe, memória RAM, a gente vai ver que no dia 12 de maio ele
apareceu custando R$ 494, um kit completinho, beleza? Se a gente voltar um pouco mais no tempo, a gente vai achar uma outra promoção desse kit no dia 22 de março, ou seja, antes de abril um pouquinho, ele estava custando R$ 437. Então realmente o kit inteiro ficou um pouquinho mais caro, nada muito gritante, mas ficou um pouquinho, pelo menos esse mês. Mês passado não teve promoção desse kit. Se a gente for analisar preço de placa de vídeo chinesa, a gente está sem referência, porque a maior referência chinesa seria a X580, a gente postou no dia 4 de abril a última oferta, 619. Ela ficou mais cara, praticamente o dobro do que custava há anos atrás. Você está comprando praticamente a mesma coisa, tá? Só que, como eu disse no vídeo anterior, ela já está começando a ter restrições e tal, o que pode ser um problema para quem está querendo comprar essa placa ou tem ela. E vale mencionar que o fato de a gente não postar um produto como esse nesse mês, que todo mundo gosta, é porque o preço não tá bom. Então, opa, a gente não tem um post da RX 580 em maio porque ela ficou mais cara. Opa, isso daqui é um indicativo que subiu o preço. O quanto, a gente não tem no histórico, sacou? Agora vamos para outro produto, que é um Ryzen M5, e a gente está gostando muito de recomendar pelo alto custo-benefício em relação até os Ryzen M4, o Ryzen 5 7500F. E ele, a última oferta apareceu por R$ 1.117 aqui no grupo, no dia 9 de maio. Se a gente ver ele no dia 30 de abril, foi por R$ 1.110, um pouquinho mais barato, né? Pouca coisa. No dia 22 de abril a gente postou um kit completo com ele, mas a gente pode ver o preço só dele por R$ 1.122, um pouquinho mais caro. No dia 17 por R$ 1.088. E se a gente voltar um pouquinho para fevereiro, olha só, ele apareceu por 1.056. Então também acaba aqui sendo cedo demais para concluir que a gente teve um aumento real por conta de sanções chinesas. Aumentou? Aumentou. Mas foi um aumento gradual, não foi um aumento brusco que a gente possa falar assim, nossa, que foi por causa da China, entendeu? Smartphone, galera, a gente pode pegar aqui como referência o Poco X7, beleza? O X7 Pro. No dia 20 de maio ele apareceu por 2.044 em 12 vezes sem juros. Versão com 12 GB de RAM, 256 GB, é importante mencionar isso. No dia 8, esse mesmo smartphone apareceu por 1.889, 12 vezes sem juros. E no dia 4 de abril, esse mesmo celular estava por 2.099, foi o dia que a China anunciou a sanção. Então a gente pode ver aqui que pelo menos o preço promocional do Poco não alterou. E como televisões, apesar de a gente postar um monte, a gente pode pegar como referência essa daqui da Philips, que aparece muito em oferta. E no dia 19 de maio ela apareceu por 1.899. Enquanto no dia 3 de abril ela estava por 1.800, no dia 1 de abril 1.889 e de novo ó, no dia 27 de março 1.800, 12 vezes sem juros. Quanto à questão de valores que a gente acabou de analisar, não tem nada que indica que o preço de produto X subiu demais ou baixou, nem nada do tipo. E também por enquanto a gente não sentiu nenhuma escassez de produtos. Coisa que talvez a gente possa sentir no futuro, mas é importante a gente manter o pé no chão e ser realista quanto ao momento, né? Afinal, sempre vai ter uma notícia falando que o hardware está subindo e tal, essas notícias são comuns e nem sempre a gente sente o impacto. Infelizmente, toda essa situação de restrição está acontecendo por conta de um clima de tensão entre a China e os Estados Unidos. Tem muita relação com tarifas que o presidente Trump decidiu impor, e a China, como um país independente, também resolveu revidar. Então, tá rolando meio que uma guerra fria, uma briga comercial muito evidente entre esses países. Infelizmente acaba resvalando no Brasil. O Brasil tenta ser amigo dos Estados Unidos, amigo da China, mas se tem briga entre eles, afeta a economia de ambos os países, afeta a economia brasileira e os preços dos produtos. Mas apesar da situação no momento estar aparentemente estabilizada para nós em termos de consumo de produtos, ainda há uma grande possibilidade de a gente sofrer com efeitos de toda essa tensão comercial. Esse cenário político pode acarretar em 3 fases que a gente pode passar. A primeira fase são essas restrições tendo impacto mínimo ou temporário, isso de acordo com a análise que a gente viu. Como nós já noticiamos até mesmo em outros conteúdos, empresas como por exemplo a HP sofreram alguns problemas até para mandar hardware para os Estados Unidos, e esse tipo de coisa pode causar até a suspensão temporária de vendas de alguns produtos. A gente vê isso evidente com notícias falando sobre a própria Temu, que suspendeu vendas diretas de vários produtos para os Estados Unidos. No caso da Temu, a gente está falando de produtos do varejo, mas isso acaba entrando também no ramo empresarial. Venda de componentes, vendas de produtos já montados, são produzidos na China e enviados para os Estados Unidos, depois chegam aqui para o Brasil. Então isso infelizmente é o primeiro efeito, né, que toda essa sanção acarreta, mas que a gente não percebeu ainda, pelo menos nos produtos que a gente trabalha mais. Um segundo cenário, pensando na talvez piora dos preços,
são os estoques sumindo do mercado, o pessoal comprando o que ainda resta nas prateleiras, e depois o mercado começa a assumir o impacto de toda essa ação, restabelecendo preços, tirando alguns produtos do mercado, encontrando alternativas, e daí o mercado começa a se encaixar. Nesse meio tempo, as empresas já começam a buscar fornecedores de minerais de outros locais do mundo, deixando de utilizar os materiais da China como principal fonte de produção, e no terceiro cenário, o mercado já se estabiliza, se adapta, e os preços talvez começam a reduzir e soluções para resolver os problemas gerados pelos buracos do preço começam a aparecer. Bom, e com base nas notícias, o que a gente viu, quais seriam as minhas recomendações para você se precaver e economizar, né? Você que está pensando em montar PC, comprar TV e coisa do tipo. A primeira recomendação é você não entrar em pânico. Isso é muito importante, porque o pânico faz a gente tomar decisões precipitadas. Seu suado dinheirinho não é para ser gasto de forma precipitada. Se você quer comprar smartphones mais novos, TVs, Ryzen, como a gente já viu que o impacto pode ser alto na relação dos valores desses produtos, já é legal você já ir se preparando para talvez nos próximos meses fazer a compra desses produtos. Mas ainda seguindo a primeira premissa da dica que eu te dei, que é o quê? Respeitando o seu orçamento, não faz besteira, não gasta o seu dinheiro de forma precipitada, de forma que você coloque o seu orçamento e a vida de você e da sua família em risco. Presta atenção nisso. Eu posso fazer esse investimento nos próximos meses? Se você chegou à conclusão que sim, faça. Se tratando de produtos mais antigos como o Xeon e RX 580, eu duvido muito que o preço vai subir de forma muito gigante, né? Então não é nada que você precisa correr para comprar. Eles sempre estão aí no mercado como uma alternativa barata para você economizar. E vale mencionar, se tratando ainda mais de placa de vídeo, você não pode esquecer o meu conteúdo anterior falando sobre a obsolescência programada de placas de vídeo. Recomendo que você assista. Se você está pensando em comprar uma placa de vídeo, você precisa de ver esse conteúdo. E vale mencionar que além da gente dar essas dicas, a gente está sempre passando uma boa orientação no nosso grupo de ofertas, com base nas modificações mercadológicas em tempo real. Então o produto ficou mais barato, ele vai aparecer aqui, esse produto aqui a gente não esperava, mas está ficando mais caro. Cara, aparece aqui. Então os produtos que a gente posta já são excelentes dicas para você entender o que é necessário para economizar. E a gente é chato com isso. A gente posta pouco justamente para postar o pouco que funciona, para ser mais direto na intervenção, né, com o que realmente dá certo. E obviamente, né, se a gente está fazendo um bom trabalho aqui, eu vou te chamar para participar do grupo de ofertas. Em todo o conteúdo a gente deixa o link dele na descrição. Como você se sente e o que você está achando de toda essa situação? Eu muitas das vezes, como brasileiro, às vezes me sinto perdido. Parece que eu tô no meio do tiroteio, tá tudo, né, um monte de notícia falando que vai tudo ficar mais caro e às vezes rola até uma frustração. Mas eu quero saber como que você lida com isso, o que que você acha, né, que realmente está acontecendo. Porque mesmo eu aqui na posição, né, de um produtor de conteúdo, eu sou humano e a gente sente tudo isso na pele. Eu quero agradecer você que assistiu esse conteúdo e te convidar também para se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Até a próxima, um abraço e até mais.